Igreja viva, feliz, alegre. Meu nome é Marcelo, eu faço parte aqui do Grupo Sal da Terra, sou servo do Grupo Sal da Terra. Caminho na renovação carismática, comecei minha caminhada na renovação carismática em 1995 e em 2016 nós assumimos o compromisso, um compromisso inicialmente com o Padre Afonso, que era o pároco aqui, mas por trás havia um Espírito Santo que estava ansioso por este dia aqui. Para cada um que está aqui hoje, o Espírito Santo, desde aquele primeiro dia, ele já tinha um propósito, e Deus, dentro do tema que nós vamos partilhar hoje, na sua fidelidade, já preparava um caminho para o que vai ser dito para nós, para cada um de nós aqui hoje. Amém? Esse momento que já começou acontecendo quando você entrou aqui na igreja, pelas músicas, pelas orações de cura, pelas orações de libertação, é porque Deus tinha um propósito para me fazer entender e te fazer entender algumas coisas que Ele quer, que Ele precisa para a nossa caminhada. Amém? E é tão engraçado porque essa pregação hoje ela ia ser do Walter. Aí, como eu estou tendo que viajar a trabalho, né, estou fazendo os cursos, não estou conseguindo ser regular no grupo de oração, ele falou: irmão, você vai viajar o mês que vem todo, você podia pregar essa semana, né? E eu com muita alegria aceitei. E aí na quarta-feira eu fui trabalhar de ônibus, aí estou lá rezando meu rosário, tranquilo dentro do ônibus. Aí entrou um rapaz vendendo aqueles livrinhos. Ele é de uma comunidade de Esperança, que chama, que trabalha com drogados, com viciados e tudo. E ele se apresentou e falou que estava vendendo aqueles livrinhos, e ele usou vários versículos da Bíblia durante o momento que ele falava, mas o primeiro versículo que ele usou é o primeiro versículo da nossa palavra aqui hoje. Amém? Então é uma palavra confirmada. Deus ali estava confirmando para mim. Eu falei assim: oh glória! A gente às vezes tem uma oportunidade tão clara de Deus falar com a gente, né? Às vezes a gente fica esperando uma manifestação assim, trovão, relâmpago, mas Deus vem numa sutileza ali e fala assim: é isso aí mesmo, meu filho. Deus se manifesta com sua fidelidade em diversas ocasiões na nossa vida. O fato de nós estarmos aqui hoje é uma manifestação da fidelidade de Deus. Vocês concordam comigo que muitas outras pessoas poderiam estar aqui hoje, mas nós recebemos o privilégio e fomos escolhidos por causa dessa fidelidade, e daqui a pouquinho nós vamos entender. Então, nas nossas vitórias, Deus se manifesta fiel, nas nossas dificuldades, nas tribulações, na prosperidade, nos milagres, na tristeza. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho da fidelidade de Deus na nossa luta contra o pecado. O tema de hoje é a fidelidade de Deus, mas nós vamos usar um pouquinho dessa fidelidade no propósito da moção da mensagem, que é: mesmo nas tentações, Deus nos dá os meios para permanecermos fiel. Então nós vamos ter um pouquinho de instrução. Eu não vou nem falar catequese, porque não vai ser catequese, vai ser uma instrução através da palavra do Espírito Santo. Vamos pegar na nossa palavra desde já. A palavra que nós vamos partilhar hoje está na carta aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Amém? Amém? De 12 e 13. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Vamos repetir isso? Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação
Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Palavra do Senhor. Aplauda o Senhor, agradeça, dê um beijo na tua palavra, em sinal de agradecimento. Para nós entrarmos na nossa palavra, se a gente for olhar, principalmente o versículo 13, fala muito sobre tentação. E eu queria um pouquinho aqui, só para a gente separar um pouquinho, provação de tentação, para a gente focar mesmo na questão da tentação. No Catecismo da Igreja, a gente estudando, ele vai dizer que a provação, ela serve para fortalecer a nossa fé, ela serve para direcionar o nosso olhar novamente para Deus. Então, quando nós estamos caminhando e perdemos o foco, ou olhamos para o outro lado, perdemos o foco no nosso Senhor, a provação é permitida por Deus para nós retornarmos o nosso olhar para Ele. Há fidelidade nessas permissões também, porque Deus quer nos manter. Então Ele permite, Ele age dessa forma para que a gente sempre volte o nosso olhar para Ele. E aí a gente pensa na palavra, eu acredito que seja o homem mais provado na palavra até hoje. Quem é? Jó. Lá no versículo 42, depois que ele passou por todos aqueles sofrimentos que a gente entende, perdeu a esposa, perdeu a casa, perdeu os empregados, perdeu os animais, perdeu os filhos, e aí ele fala assim, no versículo 42, no capítulo 42, versículo 5, ele vai dizer assim: meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Então o Senhor, ele é insistente até que a gente realmente volte o nosso olhar para Ele. A tentação, ela pode estar ligada a uma provação, mas ela é um chamado ao pecado. A tentação, se a gente for lembrar lá de Eva, foi tentada pelo demônio para comer do fruto, né? Então a tentação é um chamado ao pecado, é um convite para pecar. E aí a gente tem alguns exemplos da tentação dentro da provação, né? Que a tentação, ela pode acontecer no momento de provação também. A gente pega os exemplos, por exemplo, uma crise no casamento, uma briga, tá lá difícil, um de cara virada para o outro e tal, não sei o que, e aí o marido ou a mulher dá uma saída, vem uma mulher lá, ou um homem, é uma tentação. Você está passando uma crise financeira assim terrível na sua casa, e aí você está lá, você é o financeiro do seu trabalho, e aí você descobre uma forma de burlar os balanços, né? O acerto financeiro. Tentação dentro de uma provação. Deus não tenta ninguém. A tentação não é feita por Deus. Na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer assim: ninguém, quando for tentado, diga, Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Então a tentação, ela não parte de Deus. A tentação, ela é influenciada por três, vamos dizer, pessoas. A primeira é Pode falar, gente, não precisa ter medo não. A primeira é o diabo. A primeira tentação da história foi feita pelo diabo. Amém? A segunda tentação, ela é gerada pelas circunstâncias que nós vivemos, pelas coisas do mundo. Então a gente vê, né, política, porque a gente ouve falar muito isso. Nós escutamos lá no congresso, né, no congresso que aconteceu esse final de semana, o Daniel, coordenador, ele falava, carismático, cristão, não pode ter gato. Porque a gente ouve muita desculpa aí, né? Não, os políticos estão roubando lá, eu vou dar meu jeitinho aqui. Não, está errado, isso é pecado, você está roubando.
né? Então as circunstâncias, as situações do mundo, e a terceira e maior responsável pelas nossas tentações, vocês sabem quem é? Você. Vamos dormir com essa hoje. A maior parte das tentações são as inclinações do nosso coração em satisfazer o desejo da carne, em satisfazer o desejo de conhecimento, em benefício próprio. Então, se você for enumerar e pensar na maioria dos pecados que a gente acompanha, a gente tem os 7 pecados capitais, tem os mandamentos da lei de Deus, e quando você começa a ler e refletir, você fica assim: se eu matar alguém, eu estou matando por quê? Benefício próprio. De alguma forma, você está se beneficiando. Quando eu desejo a mulher do próximo, benefício próprio, estou me beneficiando. E por aí vai. E por que Deus, e aí a gente já começando a entrar na parte da fidelidade, por que Deus não quer que a gente caia em tentação? E aí eu vou roubar um pouquinho do seminário ontem. Quem estava no seminário ontem? O tema ontem foi? Pecado. A tentação, ela tem uma ordem cronológica até chegar no pecado. Então ela começa com tentação, ato, pecado e o salário do pecado é Então vamos lá: tentação, ato, pecado e alguém quer morrer? Pergunta pro seu irmão aí. O Walter perguntou: você está vivo, né? Pergunta: você está morto? Você está morto? Pergunta aí pro seu irmão do seu lado aí: você está morto? Então este é o grande motivo de Deus nos dar meios para vencermos a tentação. Ele não nos quer mortos. Pensa bem, a gente tem 4 etapas até morrer pelo pecado, certo? Se Ele já nos dá a força, já nos dá os meios para iniciarmos o nosso combate na tentação, é prova da fidelidade dele, que Ele não quer que a gente chegue até. Amém? E é tão engraçado, porque se a gente for pensar na fidelidade de Deus, e a fidelidade de Deus e o significado da palavra fidelidade, que fidelidade é permanência em um compromisso assumido. Eu até arrepio. Fidelidade é a permanência num compromisso assumido. Então quando a gente fala da fidelidade de Deus, é que Ele é permanente naquilo que Ele assumiu conosco. E aí eu fiquei pensando, falei: gente, imagina a conexão de internet, Wi-Fi. Aí eu fui curioso lá, fui pesquisar, o que quer dizer Wi-Fi? Eu falei: não, estou melhor para orar em línguas do que falar inglês, que a palavra é difícil para orar. Então lá, você pega o significado. Wi-Fi é a abreviação de 2 palavras: wireless fidelity, fidelidade sem fio. Aí eu falei assim: Senhor, é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela é inteiriça, ela é constante, ela está ali o tempo todo presente. É como se fosse um sinal de Wi-Fi mesmo. Só que a gente olha nas operadoras aí, vira e mexe, a conexão cai, não é isso? Então o sinal que está vindo de lá para a gente receber cai. No nosso caso, em relação a Deus, é o contrário. O sinal é constante. O sinal é constante. Mas nós entramos aqui, no primeiro versículo que nós partilhamos. Quem está de pé, quem acha que está de pé, veja, cuidado para que não caia. Então a conexão cai, responsabilidade
nossa, porque o sinal de Deus, a fidelidade de Deus, ela é constante. Nós que saímos da fidelidade, nós que a deixamos. Walter já pregou isso aqui, o Fernando já pregou, Daniel já pregou sobre as 5 pedrinhas. Vocês lembram? Lembram das 5 pedrinhas? Vamos ver se lembram mesmo. Quais eram as 5 pedrinhas? Confissão, jejum, rosário, Eucaristia, primeiro de todos, gente, a palavra. Então, eu peguei as 5 pedrinhas e fiquei pensando nelas como instrumentos, meios, como usarmos as 5 pedrinhas como meios de vencermos a tentação. Porque essas 5 pedrinhas, se nós formos pensar, são 5 senhas de Wi-Fi. São 5 meios, 5 formas de permanecermos constantemente na conexão do Wi-Fi de Deus. Então, a primeira pedrinha é a Bíblia. Então, a primeira senha, a primeira forma, o primeiro meio é a palavra. E aí a gente vai para o exemplo mais claro, primeiro domingo da quaresma, Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Pega aí comigo. Gente, por que nós temos que ler a Bíblia? Por que nós temos que partilhar a palavra? Por que nós temos que fazer a liturgia diária? Por que nós temos que estudar, entender e clamar ao Espírito Santo? Por quê? O demônio, encontrando com Jesus no deserto, a primeira tentação: ordena esta pedra que se torne pão. Jesus morrendo de fome. E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O demônio insistia: eu te darei todo este poder e toda a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem eu quero. Portanto, se prostrares diante de mim, tudo será teu. E Jesus respondeu na palavra: adorarás o Senhor Deus, e só a Ele servirás. E o demônio aqui falando mentira. Isso aí também nós aprendemos domingo, né? Falando: tudo me foi dado. Mentira, nada aqui é dele. E aí a gente vai para a terceira tentação. E aqui eu queria que vocês prestassem mais atenção, porque um meio, uma pedrinha, uma senha para nós permanecermos dentro da fidelidade de Deus é conhecermos a palavra. E aqui tem um motivo a mais: o demônio conhece a palavra. O demônio conhece a palavra. Então muitas vezes ele vem com argumentos dentro da própria palavra, e nós, por não estarmos aqui fiéis, entendedores, nós somos enganados. E isso acontece muito aí fora, muito. Então ele tenta Jesus dizendo: joga-te do penhasco abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Salmo 90. O demônio argumentou a tentação na palavra, mas Jesus, Deus, não, foi dito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a primeira forma, o primeiro meio, a primeira arma, a primeira senha para nós nos mantermos dentro da fidelidade de Deus, suportando a tentação, é a palavra. A segunda, oração, intimidade com Deus.
Capacidade, foi que nós experimentamos um pouco aqui hoje, de abrir a nossa boca, independente do lugar onde a gente estiver, orar a Deus, falar com Ele: Senhor, está difícil, porque a própria oração, ela nos fortalece. E se a gente pensar na tentação, e na palavra que está dizendo que a tentação, ela não vem de uma forma que nós não vamos suportar. Na parte de oração, que a gente pensa nas 5 pedrinhas no rosário, o rosário vai nos ajudar a clamar a Deus que não nos deixe cair em tentação, através do rosário, através do Pai Nosso, 21 vezes. Então 21 vezes, na nossa prática do rosário diário, nós vamos clamar a Deus, pedir para Ele: Pai, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. A terceira, e essa é ótima: resistir, dizer não, eu não quero mais pecar, por hoje eu não quero mais pecar. E uma associação com as 5 pedrinhas, para nós desenvolvermos e praticarmos esse dizer não, é o jejum. Qual a melhor forma de dizermos não a alguma coisa que nos tenta, aquela coisa que é saborosa, né? Quem está na quaresma aí, que tem praticado o jejum, tem que praticar jejum, gente, o ano inteiro. A quaresma, ela nos convida, é um convite a mais. Então praticar o jejum ali, se dobrar, se desfazer das suas vontades, né? Dizer não, falando não, para exercitarmos isso no momento da tentação. A quarta, fugir da situação de pecado. Gente, onde que é mais fácil pecar? Lá fora ou aqui? Lá fora. Numa situação de pecado, qual o melhor lugar para fugirmos? Igreja. A gente partilhava, eu falei, estava falando com a Cláudia, Lisiane, Glaucia, Maria Lúcia, a gente estava partilhando, a gente conversava, falei: gente, quer coisa melhor do que estarmos unidos? Conversando, orando, rezando. Não é mais fácil quando a gente está aqui dentro? Não é? Então fugimos das situações de pecado, né? Quem quer matar, se for comprar uma arma, vai fazer, não é isso? Quem quer fazer uma traição com a esposa, marido quer trair a mulher, vai para um prostíbulo, né? O cara quer enfrentar o pecado da gula, mas vai para o rodízio de pizza. Não, fugir da situação de pecado. E aí, mesmo quando nós estamos na igreja, nós podemos também passar por momentos de tentação. Nós passamos por tribulações, por momentos de tentação, mas nós temos a oportunidade de trocar a nossa inclinação para aceitar aquela tentação, pela inclinação de aceitar a Santa Eucaristia. Olha que graça! No momento em que nós estamos tendenciosos a cair no pecado, a aceitar a tentação, nós temos um Deus que se manifesta na Eucaristia para consumir em nós esse desejo de pecado. Olha que graça! Então nas 5 pedrinhas nós pensamos na Eucaristia, aqui nos meios para permanecermos na fidelidade de Deus e combatermos a tentação, fugir da situação de pecado. Quinto, ser radical. Ser radical. Não esperar que a situação para gerar a tentação aconteça. E a gente vai lá no Evangelho: se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca e joga fora. Não espere que a situação apareça. Lute para que essa situação não se consista. E aí uma forma de nós lutarmos, que parece que a gente fica aqui voltando e voltando nisso, toda pregação fala isso, mas a confissão, ela nos ajuda.
ela nos ajuda a mantermos essa resistência ao pecado. Pensa bem, Lisiane falou comigo ali, ela falou assim: tem hora que eu tenho até que ficar pensando em trocar de padre, porque são sempre os mesmos pecados, os mesmos pecados. Então você já começa: opa, eu não vou pecar não, porque senão eu vou ter que voltar lá no padre e confessar o mesmo pecado. Amém? E a palavra final que Deus tem para nós é para não desistirmos. Não desistirmos. Essa nossa luta é uma luta constante, é um ciclo de aprendizado, é um ciclo de batalha. Em Gálatas 6, versículo 9, a palavra vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Então este convite dessas 5 pedrinhas, desses 5 meios, dessas 5 formas de vencermos a tentação, são graças e provas da fidelidade de Deus, porque Deus é bom, e eterna é a sua... Fecha os teus olhos um pouquinho, vai pensando no teu coração sobre esses 5 meios. Se você já pratica, se você ainda não pratica, se você tem tentado em algum deles, se você tem conseguido em algum deles, se você tantas e tantas vezes repetiu aquele pecado, e aí se você se sentiu machucado, doído, não desista, meu irmão, não desista, não relaxe, não canse, porque a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, ela é eterna, constante. Pensa nisso. A fidelidade de Deus é a permanência no compromisso que Ele assumiu conosco, e o compromisso maior que o Senhor assumiu conosco é o seu amor para com cada um de nós. Nós vamos cantar essa música dizendo e confirmando no nosso coração que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia. A graça de Deus, a escolha de Deus para este dia foi que cada um de nós estivéssemos aqui para recebermos dele a senha do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi de Deus, a senha da sua fidelidade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom. Canta isso. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom. Mais uma vez. O Senhor é bom. Canta. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom. Eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia, Ele é bom. Eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia, Ele é bom. Vamos ficando de pé e cantando isso. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Vai adorando ao Senhor com essa música, ergue os seus braços, vai dizendo para Ele que você reconhece, Ele é bom. Canta isso. O Senhor é bom,
Ele é bom. Eterna, eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia, eterna é sua misericórdia. Ele é bom. Canta. Eterna é Sua misericórdia eterna é, sua misericórdia eterna é, sua misericórdia. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Só as vozes. O Senhor é bom. Confirmando a graça de hoje. O Senhor é bom. Nós te reconhecemos, Senhor, que Tu és bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.